Olá, eu sou o Dr. Cláudio Bastidas e nos meus quase 40 anos de prática clínica, a pergunta que eu mais ouvi, a dúvida mais frequente, era na realidade duas, né? A primeira, sobre a indicação para a terapia, quer dizer, por que fazer terapia, para quem que serve a terapia, né? E a segunda questão é a duração, quanto tempo dura uma terapia? Vamos começar pela questão da indicação. A gente pode pensar em dois grandes universos, né? O primeiro universo das pessoas que realmente estão necessitando de terapia com urgência, porque estão atravessando um sofrimento muito intenso, né? Então imagine uma pessoa que está vivendo a vida normalmente e aí vem a impressão que a pessoa tem é que vem do nada, né, uma crise de pânico. Então vem sentimentos, medo de morrer, palpitação, enfim, uma ansiedade enorme, né? Às vezes isso também vem acompanhado do que é chamada da agorafobia, que é o receio de sair, por exemplo, em lugares onde tem muita gente ou onde não tem ninguém. E muitas vezes a pessoa, para conseguir sair de casa, tem que ir acompanhada de alguém, né? Então, olha o grau de sofrimento, né? Ou vamos pensar em outra situação, alguém que, um adolescente que esteja com ideias suicidas, né? Também precisa com urgência. Ou alguém que sofreu um infarto e se desestabilizou totalmente, não consegue mais voltar mais ou menos, de maneira mais ou menos funcional para o seu trabalho, para o convívio familiar. São todas crises que merecem a atenção, né? Então essas pessoas, sim, é muito importante que elas façam terapia. Agora, também tem um segundo universo de pessoas que não estão atravessando nenhum problema significativo, né? Mas podem se beneficiar da terapia, né? Ao buscarem acelerar processos de mudança. Então, por exemplo, então alguém que queira estar em dúvida se quer permanecer na mesma empresa ou não, ou se quer mudar de área, ou alguém que tem alguma questão com um relacionamento amoroso, né, sem grandes urgências, ou, enfim, ou questões que digam respeito a reflexões sobre o desenvolvimento da própria espiritualidade. Tudo isso são questões que a terapia pode ajudar a acelerar processos, né? Então, também a terapia pode ajudar nesse ponto, né? Agora, finalizando, a respeito da duração do tratamento, né? Então, como eu acabei de falar, imagine que essas pessoas que não têm lá grande urgência, né? Ficaria até estranho falar, então vamos conversar só, sei lá, X sessões sobre esse tema. A pessoa ia considerar isso até insatisfatório. Então, há uma compreensão, né, de que conforme o caso e conforme a necessidade, não é necessário você estabelecer um prazo, né? Fica até contraproducente, né? Agora, por outro lado, existem pessoas que procuram um atendimento em razão de alguma mudança importante que, imagine assim, vamos inventar situações, né? Alguém que marcou a data de um casamento, mas não está lá muito segura, né, sobre se deve casar ou não, né? E a data está ali esperando. Ou alguém que recebe uma proposta de transferência para trabalhar pela mesma empresa em outro país. Também tem aí um prazo para se resolver. Então, mesmo na compreensão psicanalítica, né, você tem aí a chamada psicoterapia breve de base analítica. Então, aí sim você pode pensar em prazos mais ou menos circunscritos, mais ou menos definidos. E também existe uma outra modalidade que é indicada para momentos onde houve uma ruptura intensa, inesperada e a pessoa ficou muito desorganizada, né? Então imagine, como eu dizia, a pessoa que sofreu um infarto e já não quer mais voltar ao trabalho ou está, enfim, muito perdida. Então você pode fazer uso de algumas sessões, que é a chamada terapia de apoio, você vai ajudar a pessoa a se reorganizar, a apoiar as defesas dela, né? De modo que ela se reorganize e volte para o mundo, né? Isso em coisas de 2, 3 meses, né? 10, 12 sessões, mais ou menos. E dentro dessa compreensão de algo bem, bem curto, né, nós temos também um autor da psicanálise importantíssimo chamado Donald Winnicott, um autor inglês, cuja obra está todinha ela traduzida para o português, e que ele entendia que conforme o caso e conforme a necessidade, você poderia fazer uso
de consultas terapêuticas. E essa consulta poderia, às vezes, conforme o caso e a necessidade, ser um encontro só, uma sessão só. Então, vejam que há uma amplitude muito grande, tanto no que diz respeito à indicação, né, como também à duração das sessões. É isso. Obrigado pela atenção.